Qual é o fato terrível que uma pessoa poderia ter vivido feliz sem saber? Você tem cerca de 120 vezes mais probabilidade de ser morto por um parente imediato se ganhar na loteria. Quando os társios, um dos menores primatas, ficam muito estressados, eles cometem suicídio batendo repetidamente a cabeça contra uma árvore. Os cães gostam de brinquedos estridentes porque imitam os gritos agonizantes de suas presas. Em vez de engravidar percevejos fêmeas por vias mais tradicionais, um percevejo macho perfura o abdômen da percevejo fêmea com seu pênis. Mas como eles sabem que estão perfurando uma mulher e não um homem, eles não sabem. Eles costumam perfurar e inseminar o abdômen de um percevejo. Um guaxinim adulto pode caber na sua bunda. A cada 60 segundos na África passa um minuto. Estatisticamente falando, alguém que você conhece pessoalmente e com quem interage diariamente é um pedófilo. As hienas pintadas fêmeas desenvolvem um pseudopênis, que é apenas um clitóris gigante que usam para afirmar o domínio, ao estilo de um cão. Quando chega a hora de dar à luz, seu canal de parto passa por aquele clitóris gigante porque Deus é um bastardo odioso. Os ácaros dos cílios são reais e é altamente provável que você esteja hospedando uma colônia deles agora. Em todos os momentos, podemos estar rodeados por seres da quarta dimensão, mas simplesmente não podemos ver ou detectá-los de forma alguma porque vivemos na terceira dimensão. Eles podem estar nos observando e estudando neste exato momento. E talvez a razão pela qual não encontramos nenhum alienígena ainda é porque eles são seres da quarta dimensão. Nos anos 60, houve um experimento para tentar ensinar os golfinhos a compreender o inglês, até mesmo tentando ensiná-lo a falar inglês. O experimento foi para o sul quando uma das pessoas que trabalhava no experimento, Margaret Willowat, começou a fazer sexo com um golfinho chamado Peter, algo que ela afirma que o golfinho iniciou. Ao mesmo tempo, uma das outras pessoas envolvidas, o neurologista John Lee, recebeu autorização para começar a fazer experiências com LSD, e então decidiu usar LSD no golfinho. Devido a um corte gigantesco no financiamento, eles foram forçados a se mover, e o golfinho foi mantido em condições horríveis, e retirado de sua treinadora companheira de voo da Margaret e assim cometeu suicídio por afogamento. Nos Estados Unidos, pelo menos, o próprio ato de comer carne humana é legal. A parte ilegal vem na colheita de carne humana. No entanto, se sua vítima estiver disposta, está viva no momento em que você arrancou e está viva depois, então esse braço ou o que quer que você tenha tirado é um jogo justo para comer, e não é ilegal. E tem a história de um cara que perdeu um pé e depois fez tacos com a carne. Eu não estou ligando isso. Muitos golfinhos acabam ficando deprimidos, por isso eles têm a tendência de nadar intencionalmente nas grandes hélices de barcos para acabar com seu sofrimento. Pense nisso da próxima vez que vir golfinhos nadando ao lado de um navio de cruzeiro. Um de meus professores me disse que estava visitando a Polônia e ouviu um pássaro fazendo um barulho horrível de guincho. Ele perguntou a seu amigo, um nativo polonês, que tipo de pássaro era. O cara disse que era uma pomba. Isso confundiu meu professor, já que as pombas na América fazem um barulho suave de arrulhar. Seu amigo disse que as pombas da Polônia gritam desde a Segunda Guerra Mundial. Os coelhos comem alegremente os próprios bebês se estiverem estressados. Chimpanzés comem bebês de seus inimigos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os prisioneiros de guerra capturados pelos japoneses às vezes eram canibalizados peça por peça, enquanto vivos, por períodos de até 100 dias, a fim de intimidar, humilhar e dominar os outros prisioneiros de guerra. Uma vez, quando estava procrastinando em um artigo de biologia, decidi fazer alguns cálculos e descobri que você pode acomodar confortavelmente cerca de 28 aranhas domésticas europeias em uma vagina humana comum. Sua língua fica no céu da boca depois de ler isso. Você tentou movê-la para o fundo e ela ficará desconfortável de nada. No caso muito improvável de você se encontrar na Amazônia e, se você for um homem, precisar fazer xixi, não vá ao rio para se aliviar. Há uma minúscula criatura que vai entrar na sua uretra e se prender ao interior do seu pênis. Veados às vezes comem pássaros vivos. Biólogos armaram redes para capturar pássaros para verificar seu número e depois soltá-los. Eles não podem deixar as redes sem controle por muito tempo, porque os veados comem os pássaros vivos das redes. Seu ex não vai mandar mensagem para você.
que seu ex mentiu sobre o motivo da separação e você ficará sabendo um mês após a separação. Que muitas pessoas são gays. Sim, eu sei que todo mundo sabe disso. Os cães têm línguas mais limpas do que as pessoas. O dinossauro Barney teria um pau enorme. Clique no FB. Se não houvesse curtição e alguém pudesse postar como quisesse, todos postariam felizes sem saber se alguém se importa em vê-los ou não. A vagina e o ânus de um tubarão são o mesmo buraco. Há uma chance muito alta de que os alienígenas possam ser muito mais avançados tecnologicamente do que nós e estarmos em risco de extinção se eles nos encontrarem. E ainda, estamos tentando encontrá-los. Como os frangos machos não põem ovos e apenas aqueles em programas de reprodução são obrigados a fertilizar os ovos, eles são considerados redundantes para as indústrias de postura e geralmente são mortos logo após a sexagem, o que ocorre após a eclosão. Muitos métodos de abate não envolvem anestésicos e incluem deslocamento cervical, asfixia por dióxido de carbono e maceração com moedor de alta velocidade. A asfixia é o método principal no Reino Unido, enquanto a maceração é o método principal nos Estados Unidos. Em 2020, os produtores do ZEUA esperam sexar os ovos antes de eclodirem, para que os ovos machos possam ser eliminados. Assistir um homem em um jarra e saber que alguém realmente fez isso. Quando você pegar uma cabeça decepada, sempre use as duas mãos. Isso ocorre porque o peso da dita cabeça não é perfeitamente distribuído como em uma bola de boliche e, portanto, tem a tendência de cair das mãos se não for manuseada corretamente. Se você morrer em casa, e ninguém estiver por perto para alimentar seus animais de estimação, eles começam com suas partes moles, lábios, olhos, orelhas e nariz. Quando você vai nadar em um lago ou em qualquer outro corpo de água doce não tratado que não tem um fluxo constante de água, há uma pequena chance de inalar uma ameba que subsequentemente comerá seu cérebro e quase certamente morrerá em uma semana. Existe um tipo de sapo que pode esguichar sangue dos olhos. Se alguém cair de um prédio alto o suficiente, quando atingir o solo, seus ossos irão rachar e quebrar sob seu peso, e seus órgãos explodirão. Esquilos às vezes se alimentam de carcaças de animais. Cocô de garotas. Quando uma aranha errante brasileira pica um macho, pode ter ereções longas e dolorosas que duram horas a fio. Que eu caguei na lata de lixo. O pó de diamante é um veneno horrível. Quando ingerido, seu corpo não consegue arredondar as arestas cortantes como acontece com o vidro. Ela se agarrará às suas entranhas. Os movimentos musculares de suas entranhas arranharão suas entranhas. As partículas de poeira serão empurradas cada vez mais fundo até que você morra de hemorragia interna. Demora meses para morrer disso e você estará em imenso dor, uma vez que dentro de você não há mais nada que possa ser feito. Existem bilhões de pequenos ácaros, bactérias e células mortas em cada centímetro de sua pele, e você não pode fazer nada para removê-los. Eles sempre estarão aqui, apenas vivendo suas vidas. Eles comem pele morta, bactérias. Quando você e sua esposa são brancos, mas seu filho parece mexicano e sua esposa procura um curandeiro nativo americano no reggae. O governo tem tentado ativamente minar a criptografia que protege toda a nossa infraestrutura de internet desde 2001. Existem bilhões de pessoas no mundo, o que significa que existem pessoas que você nem sabe que existem. Eles viverão suas próprias vidas independentes sem nunca ver ou ouvir falar de você e você viverá sem nunca saber de sua existência. Portanto, as pessoas podem não ficar tão assustadas pensando sobre o espaço quanto eu, mas descobri ontem que há sons no espaço, mas não podemos ouvi-los porque é um vácuo. Eu pesquisei ruídos espaciais e havia um som vibrante que aparentemente era do som e me assustou pra caralho. Existem sons no espaço, simplesmente não podemos ouvi-los. A NASA os gravou. Existem zangões gigantes japoneses. Eles têm envergadura de 6 centímetros e se alimentam de abelhas. Eles podem matar até 40 abelhas por minuto e se alimentam das larvas quando todas as abelhas adultas estão mortas. E seu veneno é potente o suficiente para que 10 picadas sejam sérias o suficiente para exigir hospitalização e as picadas podem literalmente derreter sua carne na área ao redor do ferimento, criando um buraco. É obviamente extremamente doloroso. Existe um buraco negro cerca de 40 mil vezes maior que o Sol. Obrigado por assistir. Vídeos novos diariamente.
Por favor, se inscreva e ative o sininho para 10 anos de sorte. Até logo mais.